Oi pessoal, bom, mais um vídeo aqui do nosso canal, com esse formato um pouco diferente, né, do comum, do habitual, que a gente vê por aqui. E hoje eu vim compartilhar com você algumas reflexões a respeito de culpar os outros. Essa reflexão, ela veio pra mim quando eu tava naquele período, né, que eu tava com a voz estranha e tava conhecendo, né, como é ter a companhia daquele vírus que eu comentei com vocês aqui no canal. Então, o que aconteceu, né, pra gerar essas reflexões em mim? E um dia, eu tava um pouco irritada, incomodada com algumas coisas. E no momento em que, talvez no ápice, né, digamos, desses sentimentos, assim, dessas emoções, o que veio primeiro pra mim? Né, a primeira reação que eu tive, ou seja, que eu entendo, né, eu não pensei, não refleti, não ponderei antes de extravasar o que eu tava sentindo, sabe? Então eu extravasei, né, com as minhas ações, de acordo com o que eu tava sentindo. Então eu tive uma reação sem pensar antes. E aí, logo que eu tive essa reação, né, o que eu falei, foi muito claro, assim, que veio pra mim, sabe? Veio em forma de intuição. Então o que eu sinto hoje pra mim, o que é a intuição, é quando a gente sente algo e nós somos capazes de traduzir isso em discernimento, em entender, né, compreender o que aquele sentimento está querendo dizer pra gente. Então, isso ficou um pouquinho abstrato, mas é bacana, né, a gente também tentar definir algo que é tão subjetivo. Então, voltando, né, ao que eu entendi nesse momento, que me veio muito claro, de uma forma bem sutil, mas que eu entendi no momento. Então, eu entendi que o recado daquele momento veio assim, que é muito mais fácil a gente culpar os outros do que olhar pra si primeiro, né? E aí no momento que eu senti isso, entendi, eu parei e fiquei refletindo. Falei, nossa, né? O que eu tô fazendo? E aí eu parei, fiquei quietinha e comecei a refletir a respeito disso. Então, quantas vezes você também já não se viu numa situação assim, em que você, por sentir um desconforto, um mal-estar no momento, você acaba reagindo e você não para pra pensar antes, né? Ponderar um pouco mais e pensar, será que isso é culpa da outra pessoa ou de alguém, né? Será que eu não devo olhar pra mim primeiro? E aí eu lembrei de duas situações em cenários diferentes, mas que elas se conversam muito. Então eu vou te contar o que é. Então, quando eu senti essa mensagem, eu comecei a refletir e me vieram lembranças do passado, algumas fases da vida em que eu passei, e eu passei por lugares diferentes, né, da mudança de carreira que eu tive, mudança de profissão, quer dizer, não carreira. Então, olha só que curioso. Nessas duas áreas, que são totalmente diferentes uma da outra, né? Uma na área do mundo corporativo, ciências contábeis, e outra voltada para a área da saúde, entretenimento, também, né? Que tem essa parte. A primeira, na área do mundo corporativo, tinha uma área muito próxima, assim, de onde eu estava, dentro da empresa, que era muito comum das pessoas irem trabalhar, por exemplo, aos finais de semana, né? E o que era muito comum também, nesses dias, as pessoas levavam besteirinha, sabe? Pra elas comerem, assim, durante o expediente. E o que acontece? O ato de levar essas besteirinhas é algo voluntário, certo? Então, o doce não aparecia lá sozinho. E aí, uma vez, o que eu escutei? Uma pessoa falou assim, porque aqui, falou o nome da empresa, né? Aqui faz a gente engordar, né? E aí, na hora, naquela época, eu não refleti, não pensei nada a respeito. E aí, um tempo depois, já na área de educação física, eu escutei uma pessoa também, com quem eu convivia diariamente, e falou algo muito parecido. Falou assim, porque aqui não tem jeito, faz essas coisas gostosas e a gente acaba engordando. Algo nesse sentido, né? Não lembro exatamente, mas foi algo nesse sentido. E aí, nesse momento, eu já saltou uma reflexão assim pra mim, né? Não foi tão consciente assim, mas eu lembro que veio algo. Pensei, será que é culpa da empresa? Ou será que é você que não consegue controlar sua boca, não consegue controlar sua vontade de comer?
eu te contei essas duas situações que eu já estive presente quando aconteceram, porque quando eu me vi naquela situação que eu estava culpando algo fora de mim e não me responsabilizando por aquilo, elas me vieram na memória, né? E o quanto eu não estava sendo igual ao que aquelas pessoas falaram. Disso tudo que a gente falou aqui, então, quantas vezes na vida a gente não acaba primeiro direcionando o olhar para fora, ao invés de olhar para si primeiro, né? E muitas vezes é muito mais fácil a gente culpar simplesmente alguém ou alguma situação do que nós nos responsabilizarmos por aquilo que acontece, não é verdade? Então, para terminar esse vídeo, eu lembrei de um trecho do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, que se relaciona com esse nosso tema aqui. Então, ele fala assim: quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou pela situação. Esses sentimentos são seus, e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente. E, quando conseguir aceitar as coisas como são, estará pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo o que considera problemático. Esse trecho aqui do Deepak Chopra, que eu acabei de ler para você, ele se relaciona muito com todas essas questões que eu comentei aqui com você, né? Principalmente nesse ponto que ele fala assim, que quando você reconhece e compreende isso de forma plena, totalmente, você vai estar pronto para assumir responsabilidade pelo que você está sentindo e mudar o que você sente, né? Então foi justamente o que aconteceu comigo. Eu senti aquilo, culpei algo fora de mim e, sentindo a intuição, a voz da centelha divina, a voz do todo, eu entendi que eu estava culpando alguém por aquilo que estava acontecendo, ao invés de eu me responsabilizar primeiro. Então foi muito bacana essa experiência de, no momento que acontece, eu já perceber o que eu mesma fiz e receber essa intuição no momento. E isso é um aprendizado muito valioso. Então, foi isso que eu quis compartilhar aqui com você hoje. Gratidão por você estar aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!